Eu queria que você entrasse naquela fase da fala que você faz questão de que as pessoas saibam desse tema, né? Você entende que sobre todos os temas sempre há um senso comum, mas sobre alguns temas é um senso comum que não atrapalha, que não atrapalha. Mas sobre outros temas atrapalha. E aí é muito importante quem é mais especialista, quem é mais próximo a determinados contextos e temas, poder como que desconstruir certas impressões, certos sensos comuns, para que as pessoas realmente se conectem melhor com aquelas realidades. Então, se você pudesse ajudar a nós que estamos aqui ao vivo e as pessoas que vão assistir os vídeos, tanto no YouTube como no Facebook, como aqui no próprio IGTV do Instagram depois. O que é que você acha que é preciso falar para as pessoas sobre esse tema para que a gente possa se conectar melhor com essa realidade? Porque Sim. um perigo muito grande também, às vezes a gente cai muito na questão do número, né? Tudo é número Uhum. e são tantas pessoas acolhidas, tantas pessoas passaram, no caso da nossa Casa de Direitos lá em Brasília, foram 1.200 pessoas que passaram pela Casa de Direitos, de mais de 60 nacionalidades diferentes. Então, assim, Nossa. o número às vezes é importante para poder codificar a ação e tudo, mas também é importante lembrar que são vidas, né? São pessoas que têm nomes, né? E que mente. Que São números memória, que né? marcam, são números que marcam. Então, primeiro, uma questão bem conceitual, assim, que eu acho importante não deixar de dizer nessa hora a diferença entre migração e refúgio. Migração Uhum. e imigração é a coisa mais simples, que a gente tem falado sempre migração, mas migração é interno dentro do próprio país e imigração é quando você sai. Mas essa é uma questão que, apesar de ter essa diferença do i, né, a gente tem utilizado migração como um bloco, como um conceito assim mais amplo, né? Então não é um perigo usar migração independente. Agora, o conceito, diferenciar o conceito de migração e refúgio, aí sim é muito importante. Então, assim, por exemplo, a gente está aqui conversando com Braga. Braga é um migrante interno, né? Braga não é baiano, é cearense, apesar de que já, né, Braga já está com seu birimbau Tenho um filho card, já, baiano, já tem filho já brimbal card pronto, ganhei. pronto, então tudo resolvido. Mas Braga migrou para Salvador por conta do trabalho, por conta do lugar que ele provavelmente pesquisou, conheceu, gostou, enfim. Braga, por uma motivação pessoal, veio para Salvador. Está em Salvador, né? E mora em Salvador, no Ceará, às pressas, correndo por uma questão de sobrevivência. Braga não foi Perfeito. forçado. E isso é o que a gente fala de refúgio. Por conta de uma perseguição, por conta de uma crise generalizada de direitos humanos, que é o caso da Venezuela, as pessoas são forçadas a sair do seu chão, forçadas a sair do seu lugar. Então, tem desafios também bem maiores, porque você muitas vezes deixa tudo para trás. Eu lembro que naquele seminário internacional que eu falei para vocês que eu participei, e a mulher síria falou, ela disse assim, eu só não podia deixar o meu instrumento musical. Então, assim, ela não tinha como trazer tanta coisa, mas ela disse que abriu mão de trazer roupa, de qualquer coisa para trazer o instrumento musical com ela. E foi ela e o instrumento musical que veio. Somente, mais nada. Uma mulher jovem, sozinha. Então, a gente precisa, de fato, diferenciar bem. E não é querendo minimizar os desafios e as dificuldades que toda pessoa em situação de imigração tem. E isso a gente pode, eu também já morei em outros estados, né? Não tive a ousadia ainda de morar em outro país, mas já morei em outros estados, fui em outros países e a gente sabe a dificuldade quando a gente não fala a língua, quando a gente não é bem compreendida, né? Então, tem suas dificuldades, mas a gente precisa.
ressaltar essa diferença entre migrar e se refugiar. Então, e para quem acolhe também, essa diferença é Perfeito. muito importante. É muito importante, Uhum. porque as pessoas estão procurando aqui, de fato, um refúgio, um lugar para onde fugir. O Papa Francisco, para esse ano, trouxe para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, especialmente do refugiado, como Jesus Cristo a fugir. Então, para a gente desse universo do cristianismo, que é a grande maioria que acompanha a live de paz, dá para entender muito bem, né? Jesus, também o menino Jesus, com sua família de Nazaré, teve que fugir para não morrer. Então, a gente precisa pensar nessa situação do refúgio, nessa perspectiva. Outra coisa que eu acho importante também frisar nesse momento, que não pode deixar de ser dito, é a importância do trabalho em rede. Não é só a Caritas que desenvolve esse trabalho, a CNBB tem um setor de mobilidade humana, tem o IMDH, que é o Instituto de Migração e Direitos Humanos, tem a CNU, que é uma organização da ONU que trabalha com refugiados, tem a OIM, que também é uma organização da ONU que trabalha com migrações. Os jesuítas têm feito um trabalho também muito bom nessa perspectiva da migração e do refúgio. Tem a Pastoral do Migrante. Enfim, são muitas organizações. Eu não dou conta de citar todas, mas eu acho que é importante essa questão do trabalho em rede. Muito importante para essa acolhida, para essa integração, esse trabalho em rede. E uma coisa também que eu não poderia deixar de falar é sobre um projeto que a gente vivenciou, que também foi um momento muito forte da experiência, que foi da reunião familiar. Eu falava no início aqui que muitas, Carol está falando de outra experiência também, @refugiados UDI, também em Uberlândia, outra experiência, enfim, são muitas experiências, né, Carol? Então, Que bom. outra perspectiva importante é essa questão da reunião familiar. Eu falava no início que muitos homens, principalmente as pessoas do sexo masculino, vêm sozinhos, né? Carol é um exemplo de mulher que veio sozinha, mas a grande maioria é de... E aí eles tentam ter uma base, um trabalho, alugar sua casinha, o seu apartamento, para trazer a família. E esse momento de reunião familiar, que é o restabelecimento dos vínculos que são suportes existenciais, né? A rede Bartô, isso, Carol. Então, esses vínculos, o restabelecimento desses vínculos, teve, por exemplo, rapazes que quando saiu de lá, por exemplo, da Venezuela, para dar um exemplo, né? A mulher estava grávida, não viu a criança nascer, não viu o rostinho da criança, não pegou no colo. Então, assim, esse trabalho de reunião familiar é um trabalho muito lindo, muito forte, e foi um dos momentos também, assim, o da acolhida, quando eles chegam, é muito, muito, muito forte, e esse trabalho de reunião familiar, não poderia deixar de dizer que é muito lindo.